Com o recente lançamento da série RTX 30 e o anúncio das novas RX 6000, eu sei que você já deve estar todo serelepe-pimpão pensando em como seria maravilhoso acrescentá-los ao seu setup. Mas será que todo esse poder que emana das GPUs atuais realmente são necessários para o seu setup atual? Quer saber as respostas? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês o funcionamento básico dos dois principais componentes do seu setup. Vou dar dicas de como você deve raciocinar no momento que for fazer a combinação entre esses dois componentes principais. Fala, meu nobre do hardware, eu me chamo Richard, consultor de TI, e hoje eu trago para vocês o assunto do momento. Aquilo que está tirando o sono dos gamers e dos entusiastas, dos amantes de hardware. O tão temido gargalo. Inscrever-se se você não é inscrito no canal, deixar o like já de antemão, o assunto é bom. Comentar, compartilhar, fazer o que for possível. Bom, o termo gargalo já está na boca da maioria dos gamers e dos entusiastas, como eu já disse. Mas para quem está começando nessa vida agora, provavelmente ainda não sabe muito bem como funciona este problema. Todas as requisições que são feitas para o sistema, elas passam pela CPU. A CPU é a controladora de tudo o que acontece no seu PC. Já sendo a GPU, que faz parte da placa de vídeo, é o processador da placa de vídeo, ela é responsável apenas por renderizar e enviar para o seu monitor, para que você visualize aquela informação, aquelas imagens. Para sintetizar esse termo gargalo, vamos utilizar exatamente a analogia feita com garrafas. Uma garrafa ela tem geralmente o corpo maior do que a passagem do líquido até o seu corpo. O gargalo nada mais é do que esse estreitamento entre o envio das imagens para o seu monitor. Lembrando, se você ainda não sabe, que não existem vídeos. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens estáticas. Essas imagens estáticas, elas são preparadas pela CPU. Essas imagens estáticas são conhecidas por nós como frame, daí o termo FPS, frames por segundo. E é exatamente aí que ocorre o gargalo. Se a CPU consegue enviar mais solicitações de renderização para a GPU do que a GPU é capaz de renderizar, nós temos aí um tipo de gargalo. Já se nós tivermos o processo inverso, a GPU conseguir renderizar em uma velocidade muito maior do que a CPU está enviando para ela, temos aí o outro tipo de gargalo. O mais normal de acontecer são os gargalos de CPU. Uma CPU, ela não é responsável somente por fazer todo esse processo de enviar as informações dos frames a serem renderizados. Ela é responsável por todo o processo do seu computador. Portanto, é muito mais fácil com que um componente que faz várias tarefas gargalar do que outro que só faz uma tarefa em específico. Vocês concordam? Esse processo de envio das solicitações para a renderização da CPU para a GPU são chamados de draw calls. Nesses pedidos, a CPU envia um packet com buffers, processo lógico, tudo. Ela envia diretamente, a GPU é responsável apenas por renderizar as draw calls. A GPU pega, renderiza essas informações e transmite para o seu monitor. É aí que você visualiza aquele jogo lindo, maravilhoso na sua frente. Isso para deixar um processo bem básico. Outra coisa que é louvável a gente lembrar aqui é que a CPU é responsável por tudo em um jogo. Desde o processo de inteligência artificial até o processo de envio e tráfego da rede, sendo também de responsabilidade da CPU rodar o sistema operacional em que o jogo está instalado em background, todos os processos que ficam em segundo plano, as verificações dos dispositivos de entrada e saída, tudo é da CPU. Para mim, é muito melhor você deixar a sua CPU com mais folga para que ela possa realizar as outras solicitações que podem ocorrer, do que
você deixar a VGA ou a sua placa de vídeo com folga se ela só faz um determinado tipo de serviço. Perceberam a importância, né, e o quão é importante você deixar a CPU livre para que ela possa tratar de solicitações diversas a qualquer momento? Mas conta para o pai aqui qual é o tipo de gargalo que você geralmente tem mais. Fala um pouquinho sobre o setup de vocês, o que vocês geralmente fazem para diminuir este gargalo, né? Visto que é bem complicado, vocês fecham tudo, o que acontece? Deixa nos comments aqui. É impossível você acabar com 100% do gargalo. Jogos são processos computacionais escritos por seres humanos, compilados, ora interpretados, para executar tarefas. Jogos são execuções de tarefas, linhas de código. CPU fica lendo aquilo ali, linguagem compilada ou interpretada, e envia. Então, é muito complicado vocês saberem ou vocês terem condições de eliminar 100% do gargalo, porque um PC é composto por diversos dispositivos de diversas fabricantes. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu vou fazer uma analogia prática entre as duas maiores produtoras de celulares do mundo, a Apple e a Samsung. A Apple trabalha com a iOS e a Samsung trabalha com Android, correto? Então, a Apple software trabalha em cima desse hardware. O software é produzido pela própria empresa que monta, que escolhe os dispositivos para montar. Já a Samsung trabalha com o Android. O Android tem LG, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony e por aí vai. O Android ele tem que estar preparado basicamente para trabalhar com todos esses dispositivos, por todo esse hardware diferente. Então imagina aí, será que não é muito mais fácil dar problemas de travamento no Android com todos esses fabricantes diferentes do que no Apple? Com o iOS, que é feito exatamente para o hardware dele. Jogos multiplayer, como eu disse, geralmente são CPU-bound, são aqueles jogos que exigem mais da CPU. Já os jogos de tipo modo história, Assassin's Creed, The Witcher, vocês têm mais um GPU-bound, que é... Jogos multiplayer, como eu já expliquei para vocês, eles trabalham com uma necessidade de CPU muito maior, porque podem acontecer várias coisas diferentes que não estavam previstas do que em um jogo modo história, onde você coloca para rodar aquele ali e todo o jogo foi desenvolvido para acontecer apenas e somente aquilo. O máximo que pode ser, ele pode te dar umas combinações de 2, 3 respostas diferentes, algumas respostas diferentes em determinado momento do jogo, que vai gerar uma situação de gráficos já pré-definidas dentro daquele código do jogo. Portanto, a GPU fica feliz da vida. A CPU também fica feliz da vida, porque ela já sabe o que tem que ser executado. Principalmente se for um jogo feito em linguagem compilada, aquele compilante de rodar. Tá vendo como é que é complicado você querer eliminar 100% do gargalo? Por mais que seja uma placa mega ultra top, pica das galáxias de última geração. Se você não tiver uma CPU mais próxima do topo também, e mesmo assim você não vai conseguir eliminar 100% do gargalo. Vai por mim. Portanto, meus nobres, pare com isso, desencane, junta com a galera, pega aquele seu jogo favorito, o jogo do momento, junta com seus amigos e divirtam-se. Bom, meus nobres, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até o final.
E meu muito obrigado mesmo, meu muito obrigado para quem já se inscreveu no canal e para quem ainda não se inscreveu no canal. Esse é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para você fazer esse processo e ajudar ao pai que vos fala. Mas eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comments que sempre quando eu vejo e posso e sei a resposta, eu respondo para vocês. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de enviar-lhes um forte abraço e dizer que nos vemos num próximo vídeo. Até!